Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Futuro Agora, o podcast das Apps. Esse podcast onde a gente conhece executivos, lideranças das áreas de negócio e tecnologia, que estão trazendo um pouco da história deles e também a visão do impacto das novas tecnologias, principalmente a inteligência artificial, no presente e o que isso vai impactar para o futuro. Hoje, um episódio especial, convidei aqui Rafael Tiba, sócio e líder da área de inteligência artificial na parte estratégica. Nas Apps nós temos uma área de inteligência artificial, uma focada em estratégia, uma focada em tecnologia, ambas olhando resolver problemas de negócio através da tecnologia. E o Tiba lidera a nossa área de inteligência artificial com foco estratégico. Já há algum tempo criou essa área dentro das Apps. Tiba, obrigado por aceitar o convite e participar desse podcast com a gente hoje. Imagina, Pablito, eu agradeço o convite, saúdo também todo mundo que está ouvindo a gente aqui. Tô me sentindo em casa, estamos em casa, afinal de contas. Conversa de amigos. Total, vamos lá. Tiba, gosto de começar para as pessoas te conhecerem, né, conhecer um pouquinho da tua história, para depois entender um pouco como é que você pensa, a sua visão da inteligência artificial e o futuro. Conta um pouquinho da tua história pra gente. Legal, conto sim. De forma rápida aqui, tá, Pablito? Eu sou formado em engenharia, né? E aí a visão mais processual já começa de graduação, né? Graduação e mestrado nessa área. Mas eu passei boa parte dos meus 20 anos de carreira trabalhando como Master Black Belt. Seja em grandes empresas, seja como consultor, do lado de fora, mas sempre olhando a implementação da tecnologia do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de resultados, né? Então, o meu trabalho, grande parte das vezes, ele foi entender o que a empresa queria em termos de estratégia, entender como se media valor para aquela estratégia e daí pensar no que deveria ser implementado para chegar nesse resultado. E a tecnologia, a implementação, né, de assuntos tecnológicos ou de técnicas ou de dados ou da própria inteligência artificial, ela partia disso. Então, essa foi a minha tônica desde lá dos anos 2005, 2006 ali. Então, e passou, como eu disse, né, por pequenas e grandes consultorias, passou pela Johnson & Johnson, que é de onde a gente se conhece. Trabalhamos juntos lá. Passou por empresas de alta relevância no mercado e como consultor eu atendi mais de 30 empresas diferentes ali, tendo feito mais de 300 projetos, grande parte deles com uso de tecnologia. E aí a gente está falando de machine learning. A gente está falando de inteligência artificial, mas não se falava tanto em inteligência artificial na época, né? A gente usava os termos mais específicos para dominar a disciplina. E num presente, passado mais recente, aqui nem mais próximo do presente, eu aceitei o convite aqui de trabalhar nas Apps e liderar a empresa aí pelos últimos 4 anos e meio, onde a gente de fato que conseguiu conectar, né, a necessidade de negócio com a tecnologia, seja ela qual for, né? Aplicativo, quando você fundou lá atrás e era super relevante, web, a web com a transformação digital, dados e agora AI, sem perder, logicamente, nenhuma disciplina pelo meio do caminho, mas sempre incorporando novas para trazer resultado. E como consequência, eu entendo que a nossa forma de trabalhar a inteligência artificial nas apps, ela também é muito mais orientada a negócio do que pela paixão da implementação pela implementação, né? Eu acho que isso é super importante e acho que é sobre isso que a gente vai falar o podcast inteiro também, né? Então, um pouquinho do que eu queria trazer também. Não, muito bom, Tiba. Acho importante ressaltar aqui um pouco disso, né? A gente tem falado nas apps, inclusive a gente investiu na pesquisa, né? O panorama de inteligência artificial que você liderou, né, Tiba, com vários executivos da tecnologia, para separar realmente aquilo que está acontecendo inteligência artificial de fato, né? Porque muito se fala, existe muito, o assunto de inteligência artificial está na hype, né? Todo mundo falando disso, mas as Apps investiu na pesquisa do panorama de inteligência artificial no Brasil. Vamos deixar o link aqui, inclusive, né, na descrição do vídeo que você liderou, né, Tiba? E você traz esse aspecto de implementar, você criou a área de inteligência artificial dentro das Apps, né? Lá atrás, quando a gente estava fazendo essa transformação de software para inteligência artificial, né? Essa evolução da empresa já há um tempo atrás. Queria que você comentasse um pouquinho disso, né? Assim, como é que era antes a implementação de tecnologias? Como é que é essa transição, né? Como é que era antes a implementação de tecnologias e para onde estamos indo? Verdade. Pergunta complexa e pergunta complexa com solução complexa exige você buscar dados, né? Acho que a pesquisa está aí para isso, né? A versão 1 já foi publicada, como você disse, links aqui embaixo, mas a versão 2 também traz uma pegada muito mais de entender estratégia e status, né, de como é que essas implementações estão acontecendo. Porque, assim, quando a gente fala de implementar tecnologia, a gente tem várias dimensões possíveis, mas vamos ser até aqui a 2, né? Primeiro já existe uma noção clara de para que serve aquela tecnologia. Então, eu vou implementar um RP.
Todo mundo que vai implementar o RP sabe o que quer fazer. Ele quer cadenciar as atividades produtivas, quer governar os seus dados e garantir que essa informação ela seja confiável e flua por toda a cadeia. É para isso que serve o RP. Quem vai implementar um blockchain também sabe para que serve e não vai se enganar. Quem quer implementar, cara, puxar os dados da sua arquitetura para nuvem, para cloud, também sabe o que está buscando. Quando a gente fala de inteligência artificial, existe aquele domínio da inteligência artificial de que as empresas já têm uma maturidade maior e sabem que querem implementar. Então, essa segue o mesmo fluxo de implementação de qualquer tecnologia de gestão da mudança, de você entender a modificação que você quer fazer, onde você quer chegar e trazer as pessoas para esse barco para que essa mudança ela aconteça ao longo do tempo. A gente pode entrar mais em detalhes sobre isso um pouco mais para frente. Agora, tem aquela segunda parte que tem, às vezes, a ver, às vezes não, tem tudo a ver, né? Com a hype gerada na pessoa física. Né? Então imagina, 2 anos atrás, daqui a pouco trago para o presente, mas vamos começar 2 anos atrás, porque o futuro agora começa com o passado, né? Isso. 2 anos atrás, com o ChatGPT estourando, aqueles tomadores de decisão de tecnologia ou fora de tecnologia, entendendo que tinha uma coisa diferente, que não iria embora tão rápido, e que eles não entendiam completamente até onde iriam. Aliás, até hoje a gente não sabe até onde vai, de tanto é potencial. Então, acho que para esse segundo caso, tem uma necessidade muito forte de você sempre entender para onde o mercado está indo, o que está se surgindo de novo, e você ficar muito fiel à sua própria estratégia para não se perder e confundir estratégia com implementação de uma hype. Eu acho que tem muito disso, de precisar ficar com o pé no chão e se basear em dados para você não ter ali uma febre de implementação que não vai dar lugar nenhum. Perfeito, Tiba. Você falou uma frase, né, que a gente usa muito dentro das apps, que é pé no chão, né? Sim. Mas antes disso, você trouxe esse conceito para as apps, né, que é o realismo estratégico. Né? Dentro de casa a gente fala pé no chão, porque é justamente isso, né? A gente não investe por investir em tecnologia, nós e nossos clientes, né? Enfim, conta um pouquinho mais disso. Tem a ver com o pé no chão mesmo, né? Eu acho que pé no chão explica bem, né, o que é a palavra. Nesse sentido de implementação de tecnologia, não só inteligência artificial generativa agora. Né? Ao longo de todos os últimos 10 anos, a gente sempre se posicionou no sentido de entender qual é a estratégia do nosso cliente, o que ele queria alcançar com aquilo e se a tecnologia ia ajudar a chegar lá. Muitas vezes, para a gente, já chega pronto esse trabalho. O cliente já fez esse assessment, já entendeu e precisa implementar. Outras vezes, não. Como você sabe, a gente tem esse papel de ajudar os clientes a entenderem. Cara, é o momento certo? É por aqui que eu vou? É essa tecnologia? É essa solução que eu devo implementar? Né? E aí o realismo ele vem no sentido de entender claramente qual é o terreno, né? o chão que você está pisando, ou seja, qual que é a realidade que aquele cliente está vivendo e para onde ele precisa chegar. Né? Perfeito. Acho que para evitar ali as implementações, as métricas de vaidade, as implementações de vaidade, né? Enfim, e tiros ali que sejam inócuos. Né? Acho que é muito no sentido de, cara, entender para onde você quer chegar e ter clareza nisso. Boa, muito bom. E o que a inteligência artificial impacta, né, na mudança para tomada de decisão, né, e geração de valor para o negócio, de tecnologia? Eu acho que assim, as dimensões de valor para o negócio, elas essencialmente não mudaram. O que eu quero dizer é, o que o grande executivo usa para tomar decisão continua sendo a mesma coisa. Então ele continua olhando. E aí você como empreendedor também me corrija se eu estiver errado. Primeira coisa é aumentar a receita. Segunda coisa é aumentar a eficiência do negócio. Reduzir risco. Trazer valor intrínseco, que aí a gente embute aqui dentro qualquer iniciativa que tenha valor estratégico, mas não mensurável. Né? E redução de custo. Perfeito. Não acho que muda. Né? Quando a gente fala de inteligência artificial, o executivo, o empreendedor continua olhando para essas mesmas dimensões. O que mudou, na minha opinião, é que está mais difícil de você avaliar o impacto em custo dessas tecnologias. Sim. E segundo, qual é a extensão da ajuda que você pode esperar dessas tecnologias. Então aí a gente vê sim, né, uma mudança muito mais alicerçada em, não que tenha acabado isso, tá? Mas muito mais alicerçada em você fazer uma coleta de requisitos robusta, né, uma arquitetura, uma engenharia muito mais pesada antes de começar a implementar e ter implementações pesadas, para uma era em que você faz implementações muito mais leves, se a gente estiver falando de agentes, estiver falando ali das implementações de AI que são mais leves. Né? As estruturas de dados, obviamente, continuam sendo pesadas e continuam requerendo todo esse tipo de cuidado. E você falou de implementação dessas estratégias, né? Quais são os desafios, as dificuldades para a implementação dessas estratégias de inteligência artificial? Está relacionado com primeiro, você sair da clareza estratégica de negócio que você precisa para a realidade prática, ao mesmo tempo que você é pressionado por fazer implementações de IA generativa. Né? Eu tenho aqui um negócio que tem como objetivo vender produtos e insumos agrícolas.
Legal. Esse é o meu job. Eu vendo produtos e insumos agrícolas através, enfim, de agentes de venda espalhados, né, no meu território. Tá. O que eu tenho como estratégia é expandir meu negócio. Eu posso receber, eu como executivo, posso receber uma pressão do negócio de implementar uma IA generativa, que tá todo mundo falando de IA generativa, tá todo mundo falando de machine learning, tá todo mundo falando... Cara, faz alguma coisa nesse sentido, implementa alguma coisa nesse sentido. Eu acho que o primeiro desafio tá nessa poluição da agenda entre o que tem que ser feito, porque a estratégia é necessária, de uma análise SWOT que vem, versus o que você toma de pressão para implementar por um vetor político, vamos chamar assim. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo desafio, na minha opinião, é ainda a falta de letramento de algumas posições executivas em relação a AI. E aí eu não estou chamando ninguém de analfabeto, não é isso. Estou dizendo que falta capacitação técnica para que os executivos em conjunto consigam enxergar o potencial da aplicação tecnológica no futuro da empresa. E eu entendo que muito disso é papel do executivo de TI. Faz parte, né, na minha opinião, faz parte do executivo de TI, do CDIO, do CIO, ajudar as empresas, ajudar os pares, ajudar os outros executivos a entender o que ela consegue e não consegue fazer no atual presente, quais são os riscos, até onde se vai, como ela surgiu e como ela agrega valor, porque senão as tomadas de decisão elas ficam muito lentas. Então imagina você chegar lá com uma proposta de solução de IA generativa que tem um potencial disruptivo até de tão inovador que é, e você passar 2 anos tentando convencer todo mundo de que vale a pena no custo, no benefício, no risco, no valor para o negócio. Eu acho que ainda tem essa necessidade de letramento. Perfeito. Não em conceitos básicos, no conceito de inteligência artificial para a estratégia. E por último, na minha opinião, como é que você concorre às agendas que já existiam de implementação de TI com o que vai existir agora, ou que foram surgidos, ou que foram adicionados ao backlog nos últimos 2 anos. Porque não deixou de ser necessário fazer tudo aquilo que já estava no backlog. O roadmap, na minha opinião, pelo que a gente enxerga nos clientes, só aumentou. Como é que você lida com esse aumento, com essa nova necessidade de priorização? E na priorização entra o elemento custo da IA generativa, que algumas vezes pode ser mais difícil de estimar. Para mim, na minha opinião, são esses os desafios. Ótimo, ótimo. Tiba, quando a gente estava criando a área de inteligência artificial nas apps, né? Lembrando, né? O Tiba, você, né, Tiba, liderou, junto com o Rodrigo, nosso sócio CTO, né, a criação da área de inteligência artificial dentro das apps, lá atrás. Sim. Né, você pela parte de estratégia, Rodrigo pela tecnologia, mas no fundo tudo traduzindo em negócios e tecnologia, que é o DNA das apps. Né? A gente sentia naquela época, me responde se ainda sentimos, os executivos um pouco perdidos, né? Como implementar a estratégia. Não estou falando de implementar aplicações, né, ou ferramentas. Mas como desenhar uma estratégia, como implementar uma estratégia de inteligência artificial. E na época você criou ali um playbook, né, um framework, né, para as apps ajudar esses clientes que estavam um pouco perdidos na sua definição da estratégia. O que você poderia compartilhar desse framework, desse playbook que vocês criaram lá atrás para as apps, para ajudar os clientes, né, nessa parte de definição das estratégias deles? Legal. Eu acho que assim, como qualquer framework, né? Todo framework tem etapas, né? Não tem jeito de fugir disso. E as etapas, elas só agregam valor para o resultado final se elas tiverem uma motivação. Então eu gosto de explicar por perguntas. Vamos por perguntas? Depois, obviamente, eu falo as etapas e tal, mas vamos por perguntas, né? Assim, então imagina assim, independentemente do estágio em que eu esteja na implementação de inteligência artificial, aí eu posso ser o empresário, eu posso ser um executivo de uma média empresa, posso ser um executivo de uma grande empresa. São situações diferentes, são momentos diferentes. Primeira pergunta, e ela sempre vai ser válida, porque a cada dia surge uma versão nova de uma generativa que pode mudar o game. Sim. E tá todo mundo perdido e ansioso com isso. É normal. E perdido no sentido de, cara, eu não tenho dados suficientes para tomar decisão. Perdido, né? entre aspas. Né? Exato. Então, assim, primeira coisa, esta inovação tecnológica vai disruptar meu negócio? E aí, por disrupção, seguindo o conceito do Clayton Christensen, né, de Harvard, disrupção é um fenômeno que afeta o seu modelo de receita. Ou seja, você ganhava dinheiro de um jeito, chegou a IA e você não vai ganhar dinheiro desse jeito porque ele mudou a regra do jogo, né? Essa é a primeira pergunta. Então, a IA ela vem para disruptar meu negócio? E pode ser que 2 anos atrás, com o que se conhecia de inteligência artificial, a resposta seria não. E hoje, 2 anos depois, ainda é um prompt, né? Para grande parte das pessoas ali, né? Obviamente que a gente puxa por API e tudo mais, mas assim, ainda é um prompt. Pode ser que 2 anos depois, aquele mesmo prompt agora passe a significar uma disrupção para você, né? Então, por que eu tô falando de primeira pergunta é disruptar? Porque tudo começa de uma intenção.
A gente estava falando, desde esse podcast começar, da importância de você ter intenção quando faz as coisas, né? O primeiro passo do framework é a aspiração. Qual que é a aspiração que você tem estratégica, na qual a IA toma partido? Ela toma parte. E, obviamente, você só consegue responder essa pergunta se você tiver claro para o negócio onde ele quer chegar. Qual que é a estratégia? E, obviamente, se você saber qual é a estratégia e vai disruptar, então, primeira opção. Eu tenho uma estratégia e vai haver disrupção. Eu preciso mudar a estratégia. Preciso trocar o meu portfólio, preciso mudar a forma com que a minha empresa faz receita. Então, é realmente você começar do zero ali a estratégia. Se a resposta for, ela ameaça, mas não disrupta, e aí ameaça em diferentes graus, de pequeno a gigantesco, mas se ela ameaça, mas não disrupta, aí passa a ser, tá bom, então o que de valioso eu posso incorporar na minha estratégia para que a gente avance mais rápido, melhor, com menos custo, trazendo mais competitividade com inteligência artificial. Né? E aí, depois a gente pode até falar dos quadrantes em que é possível aplicar a estratégia. Até aqui, beleza. O primeiro ponto é isso. Entender onde a empresa quer chegar e se vai disruptar ou não. O segundo é, tá bom, já entendi que o efeito que a IA vai trazer para o meu negócio e agora eu preciso entender quais são as frentes, os departamentos, os times, os projetos que vão ter IA embarcada, IA incorporada. Então vai ser as atividades de front office, o meu site, o meu canal de atendimento, o meu call center, né? Enfim, né? Toda a interface com o cliente. Vai ser o meu back office, vai ser RH, vai ser o legal, vai ser o departamento regulatório, vai ser o financeiro, o contábil, né? E assim por diante. Tá. Vai ser a minha camada de produtos e serviços. Então, eu sou digital, então uma prestação de serviços, uma entrega de relatório, né? Uma informação apresentada verbalmente, oralmente, por apresentação, um acesso ao aplicativo, o próprio aplicativo, né? Então, produtos e serviços, ou uma capacidade core, que é basicamente aquilo que eu preciso fazer bem para me destacar da concorrência. E por atividade core, vou dar um exemplo das apps aqui, né? Cara, a atividade core para as apps é trazer os melhores talentos que sabem, que conhecem tecnologia. Sim. É discernir um sênior de verdade de um sênior que não é de verdade, né? E a gente faz isso e tá progredindo cada vez mais, utilizando, e talvez aí seja bom deixar até pro papo com o Rodrigo, se pergunta isso para ele, né? Cara, inteligência artificial para fazer processo seletivo, mas por que isso faz sentido para as apps? Porque pra gente é uma habilidade core do negócio trazer gente boa, né? Então pra gente faz sentido ter inteligência artificial aplicada nesse campo. Então perceba que eu falei, né? De back-office, front-office, produtos e serviços e atividades core, meio que fazendo assim, né? Nos quadradinhos, né? Depois a gente coloca o link aqui, o material no link da descrição também. Mas são as variantes. Você pode ter a interface interna ou externa com o seu cliente, rotina e negócio. Do cruzamento dessas quatro, sai essas quatro aplicações possíveis. Esse é o segundo passo, é entender o que é valor frente à estratégia, pensando onde você vai aplicar isso. Perfeito. Terceira opção é simples, é priorizar. É dizer o que é mais importante. Simples para explicar, né? Sim. Na prática, executar é mais difícil. Tanto que a gente está criando uma metodologia proprietária das apps também para a confecção de agentes, que é onde a gente tem que ter a grande volumetria de aplicação de AI. Cara, o mundo precisa muito disso, um framework para implementação de agentes. Quais são as opções? Podemos fazer uma pausa, Tiba, só para falar o que é agente e qual é o impacto dele. A gente vai aprofundar isso em outro podcast, lá com o Rodrigo também, né? Para mostrar esses vários agentes que a gente tem trabalhado pelas apps com os seus clientes, mas fala um pouquinho de agente especificamente. Quando a gente está falando de agente nesse contexto de inteligência artificial para negócio, a gente está falando de uma entidade que consegue agir por conta própria. Então ela toma as decisões sozinhas dentro daquilo que você delimitou, você dá o input e ela te retorna com aquele output. Faça uma apresentação para mim que contenha os principais clientes das apps e a área de atuação das apps, ela vem e retorna. Né? Eu preciso que você coloque para mim... Eu tive uma reunião excelente com o meu cliente, ele falou XYZ. Eu preciso que você retorne isso para o CRM e me devolva, por exemplo, se o percentual de fechamento de negócios mudou ou não. Né? Exemplos concretos que a gente pode fazer e já executou também. Então, a gente nesse sentido, tá? Um assistente para você, tá bom? Desculpa quebrei o framework, porque eu acho que é importante definir a gente, que é um assunto bastante em pauta aqui. Super importante. Então, vindo de lá, qual é a minha visão para a estratégia? Se vou ou não ser disruptado. O que é valor frente à estratégia? Portanto, quais são as minhas opções? Priorização. Frente a todas as outras coisas que tem que ser feito, e não somente dentro de AI. A quarta pergunta tem a ver com um dos obstáculos e desafios que você me fez a pergunta lá atrás, eu decidi falar. Tem a ver com ROI, tem a ver com medição de resultado. A quarta pergunta é como é que eu vou medir o sucesso dessa implementação? E é super importante definir antes de começar qual é o processo. Né? Isso, obviamente, herança da época de Lean Six Sigma lá. Né? A primeira coisa que você faz num projeto Lean Six Sigma é criar um contrato de projetos. Uma das primeiras coisas que você define no contrato de projeto de Six Sigma é
Como é que você vai medir o retorno desse investimento de tempo, desse investimento de recurso? Definir como medir sucesso na quarta pergunta, aqui na quarta etapa, é fundamental para lá na frente você conseguir adesão para as próximas ondas de implementação. Claro que cada implementação por si só deveria trazer retorno, mas se você sistematiza a medição de sucesso na implementação desses agentes, né, ou das ferramentas de AI que você queira implementar, aumentam as chances do negócio, da organização como um todo, querer adotar a inteligência artificial cada vez melhor, porque está vendo valor, está vendo resultado, está sendo citado nos fóruns de decisão. Né? E, obviamente, quando isso não é feito, aí a defesa fica sendo muito mais numa questão de inovação, mas aquela inovação qualitativa. Olha como a gente é inovador, a gente fez uma solução de inteligência artificial que faz isso. Tá, e o que retornou para o negócio? Eu não estou falando só de dinheiro, né? Às vezes o retornou é redução de risco, às vezes o retornou cara, a gente conseguiu reduzir tempo, aumentou a eficiência, né? Mas ter essa métrica de sucesso é super importante. Se não é possível determinar a métrica de sucesso, então, provavelmente você deveria parar para pensar se aquela implementação faz sentido ou não. Perfeito. Tá? Aí na quinta pergunta, a gente vai até a sétima, né? Para quem está ouvindo, para saber, né? São 7, né? São 7 passos, 7 é o número de sorte das apps, são 7 também. Não de propósito, mas 7 também são as etapas desse framework. A quinta pergunta é o de-risking, né? Como é que eu reduzo os riscos de funcionamento? A sexta pergunta é, como é que eu implemento isso pensando na junção da inteligência artificial com o ser humano? Ou seja, como é que eu reduzo as barreiras à implementação? Então, qual que é o estado atual dessas pessoas? Quanto de mudança essa implementação vai trazer para elas? Será que elas vão se sentir inseguras? Será que elas vão se sentir deixadas de lado? Será que elas vão entender para que serve essa mudança? Então, gestão da mudança clássica aqui, de entender como é que você vai ajudar as pessoas a adotarem e abraçar aquela solução. E o que não falta, infelizmente, são exemplos que a gente ouve no mercado de implementações fantásticas de AI que não vão para frente porque as pessoas decidem não usar. Ou elas não entenderam exatamente para que servem e acabam não usando. Né? E é um baita de um desperdício. Posso aprofundar um pouquinho nisso? Assim, manda ver. Change management, essa gestão de mudança, principalmente o aspecto cultural das pessoas, né? Isso é um grande problema desde antes de inteligência artificial, né? Eu acho que a implementação de qualquer tipo de projeto, né? Tecnologia um pouco mais, né? Um pouco na prática, assim, quais são os tipos de iniciativas que fazem para fazer esse gerenciamento de mudanças? Queria esse ponto específico de change management, de gerenciamento de mudanças. O que é feito na prática para se quebrar, por exemplo, a resistência à adoção, à mudança? Que tipo de ações? Eu sei que as apps têm algumas ações, né? Para ajudar os clientes nisso, né? Específico nisso, porque eu acho que é tão crítico, assim como a tecnologia, a implementação e a utilização dela, né? A adoção da tecnologia, né? Quais são os tipos de ações, inclusive que as apps ajudam os seus clientes nessa etapa especificamente? Tá. Não muda muito, não foge muito, né? De você conhecer quem são os seus portadores de interesse. E aí eu falei portadores de interesse, agora eu vou virar para stakeholders, né? Que é a palavra que a gente está acostumado, sim, né? As metodologias têm os nomes todos em inglês. Entendeu? Né? Os stakeholders. Change management, stakeholders. Não tem jeito, cara. Enfim, portadores de interesse ou stakeholders. Entender todos os atores presentes, quais são os interesses que eles têm relacionados com essa iniciativa, entender quem vão ser os atores que vão ser os promotores e quem vão ser as pessoas, ou os agentes, né? Porque um agente, nesse caso, não um agente de AI, um agente ele pode ser um departamento como um todo, pode ser uma classe, né, como um todo. Então, quem são as pessoas ali que vão ser a favor e vão ser contra? E como é que você balanceia o a favor e contra para garantir que você minimize o risco de adoção? Então, eu vou trazer aqui um novo bot. Um novo bot que é capaz de fazer registros automaticamente no CRM. Gravados ali por voz ali no WhatsApp. Né? Até parece que eu estou me baseando num exemplo real, né? Vou falar isso, né? Tá, eu vou fazer uma implementação disso na empresa. Certo? E a empresa, ela tem, supostamente, tá? Uma equipe de vendedores de campo. E esses vão adorar a ideia. Cara, não preciso mais entrar no CRM, vou gravar aqui a mensagem, ele vai bonitinho subir pro CRM do jeito que eu preciso. Sim. E vai trazer se você precisar também. Né? Coisa que fizemos aí, muito sucesso nas apps. Exatamente. Vão adorar. Pode ser, algumas empresas têm isso. Tem uma área de excelência operacional de vendas, que algumas vezes tem essa função de arrematar o CRM, de colocar as informações lá. Eu tenho 2 agentes diferentes. No mesmo departamento, eu posso ter atores que são a favor, vão querer fazer essa mudança, vão querer adotar, porque para elas o benefício está muito claro. Perfeito. E para outros, um risco clássico. Eles podem falar, puxa, e se essa inteligência artificial vai fazer isso, eu vou continuar trabalhando? E a questão é que a inteligência artificial vai tocar nesse tema doloroso.
Né? Não adianta a gente falar aqui que não. Vai tocar nesse assunto doloroso. Então a melhor coisa a fazer é entender qual é o plano. Essas pessoas vão ter mais atribuições? Elas vão fazer coisas diferentes? Elas vão alimentar? Quais são as responsabilidades? Porque se a mudança precisa acontecer, você também precisa ter essa clareza de para onde vai. Fingir que esses assuntos não existem e forçar uma implementação é pedir para uma implementação dar errado. Né? Então acho que tem muito disso, de entender quem são os atores, resumindo, quem são os atores, quem é pró, quem é contra, e aí uma série de ferramentas, uma série de técnicas para coletar as informações, para gerenciar elas, mas no fundo é isso, entender quem é pró, quem é contra e trabalhar para você reduzir o risco dessa implementação. Do ponto de vista somente cultural, que é o que a gente está falando aqui. Tá? Não, perfeito. É porque eu acho que muito se foca, às vezes, no design, no desenvolvimento, mas a implementação é tão crítica, né? Principalmente de estratégia. E colocando aqui, né, na cadeira dos nossos amigos CIOs, CTOs, CDOs, né, os heads de tecnologia, ele tem que fazer o gerenciamento da mudança para cima e para baixo. Né? Ele tem que convencer primeiro o C-Level, vender aquele projeto, ter a adoção dessa ideia do projeto, enfim. E para baixo também, né, do time trabalhar e construir, implementar, e dos usuários também. Então, esse desafio do executivo de tecnologia, que são os principais aqui que a gente acaba ajudando, né? Tem isso, né, time? Então, tá super claro que tem que ter esse mapeamento e as táticas aí tá super dicas para fazer essa boa execução de implementação. Né? Precisou de ajuda, liga para o Tiba, para o time das Aptos aqui e o pessoal. Mas não é vida fácil, né, desses executivos, né? É bem difícil. Eu acho que assim, né, se você for pensar numa fábrica, vamos pensar numa fábrica, né, de bens de consumo. À medida que o tempo foi passando, as responsabilidades de um diretor de operações de fábrica, elas permaneceram as mesmas. Talvez o time tenha aumentado, talvez a engenharia tenha ficado um pouco mais complexa, mas as responsabilidades permanecem as mesmas. Pensa no executivo de tecnologia, né? Por isso que tá tendo essa quebra, né? O CTO, o CIO, o CDIO e assim por diante, né? Você tá quebrando, porque, cara, a responsabilidade tá ficando tão grande que uma pessoa só não dá conta de fazer aquilo com a visão estratégica que o negócio precisa e com a velocidade que precisa ser feita, né? Então, essas tomadas de decisão, essas mudanças estão cada vez mais complexas, com certeza. Provavelmente porque as empresas estão trazendo tecnologia para o seu core de negócio. Né? A gente tem vários clientes, por exemplo, clientes bancos que falam, eu não sou banco, eu sou uma empresa de tecnologia com serviços financeiros. Né? A gente tem no pool de clientes das apps um grande rede de fast food. Não somos uma empresa de alimentação, nós somos uma empresa de tecnologia com o negócio de alimentação, né? Então, acho que talvez por isso que está tendo essa complexidade. Mas, desculpa, eu interrompi, porque eu acho que gerenciamento de implementação e de mudança, né? Acho que é um ponto importante. Mas continuando no framework. Não, mas assim, foi perfeita a pergunta, porque ele conecta com o último, que é a governança. Perfeito. Né? E algumas pessoas perguntam, né? Por que governança não é o primeiro passo? A pergunta é válida, né? Eu estou numa grande instituição, a governança, por que não está no primeiro passo? Porque a gente parte do pressuposto de que a parte da governança que autoriza a utilização de LLMs, que autoriza a utilização de plataformas de AI, que autoriza a utilização de chats, que autoriza o enriquecimento de AI generativa com dados, já está previsto e autorizado. Então, esse último passo de governança tem a ver com você fazer um check se alguma regra precisa mudar por causa do que você criou. Porque antes as mudanças eram muito previsíveis. A governança não mudava, a política de segurança, a política de uso de dados, elas não mudavam, elas eram estáticas ali. Né? Você conseguia usar o mesmo material de treinamento por anos a fio, com pequenas atualizações. Por causa da IA, as responsabilidades, e a gente pode até falar um pouquinho depois de tendência e tal, mas as responsabilidades estão ficando cada vez mais... A delimitação de responsabilidade está ficando cada vez mais sutil, mais sem claro preto no branco de quem é a responsabilidade. Né? E por causa disso, a governança vai ter que ser, na minha opinião, revisada com cada vez mais frequência. E cada vez mais voltada para a capacitação dos tomadores de decisão e usuários do que da definição de regras claras, porque nem sempre você consegue prescrever tudo aquilo que vai acontecer num cenário que a generativa entrou em jogo. Então, a governança, por último, no sentido de você verificar se a sua governança está adequada e continua funcionando. Não, muito legal, tipo, eu acho que o framework, cada passo daria um podcast à parte, né? Umas videoaulas aqui sobre cada um, né? Acho que vale aqui para o nosso espectador, quiser conhecer mais o framework de implementação de estratégias de inteligência artificial das apps, entre em contato com a gente. As apps é super aberta, sempre para trocar ideia, sem nenhum compromisso de negócio, enfim, comercial, mas pelo menos para trocar ideia, trazer seu case, né? Discutir aqui com nossos especialistas e estrategistas de inteligência artificial, para a gente poder ajudá-los, né? Então, vale aqui
esse ponto, porque daria um podcast inteiro, ou vários podcasts, só esse tema do framework das apps. Ao que eu adiciono, se me permite, Claro. Se alguém discordar também, vale a pena avisar a gente. Vale a pena, A gente tá claro. sempre aprendendo, ninguém é dono da verdade, né? Então, É. cara, tem uma sugestão Aliás, o de framework passou melhoria. por várias validações de executivos, né, que você foi É. compartilhando e amadurecendo ele ao longo do tempo, né, Tiba? É verdade. Você citou a questão de tendências. Eu queria ouvir um pouquinho de você, de tendências para o mercado de tecnologia. De novo, com o principal ponto, a inteligência artificial mudando tudo. Tá bom. Eu vou falar de tendência, se você me permitir, mais focado aqui realmente no conceito, no aspecto estratégico de negócio, Uhum. menos no aspecto técnico. A gente tem gente muito melhor nas apps para falar disso do que eu. Mas assim, né, eu acho que alguns marcos, na minha opinião, né? Primeiro delas é que, até agora, e obviamente que enquanto esse patamar não for atingido, vai continuar sendo buscado, mas até agora, a grande tendência era buscar confiabilidade para dados. Tá. Quem não tem dados não vai fazer bom uso de AI, isso já é sabido, então todo mundo vai precisar, quem não está estruturado vai precisar se estruturar ou continuar se estruturando para fazer bom uso de AI. Então, até então, a meta era, cara, eu preciso garantir que os meus dados estejam confiáveis. Isso e mais algumas coisinhas, mas na essência que eles estejam confiáveis. A preocupação, a tendência passa a ser assim, como é que eu crio dados que estejam disponíveis para escalar com o uso de AI? Uhum. Então mudou, não é só ter dados confiáveis para eu tirar um relatório, cara, como é que isso está, de alguma forma, num formato ingerível, se me permitir criar aqui uma palavra que não existe, né? Ingestível, ingerível, que possa ser ingerido, cara, pelos meus agentes, pelas minhas soluções que utilizam AI. Eu acho que esse é o primeiro ponto e muda bastante coisa. Uhum. A estrutura de governança, antes, como eu disse, né, ela era pesada, ela era fixa, ela vai passar a ser cada vez mais descentralizada, né, no sentido de que antes era muito mais focado em regras, objetivos ali e com prescrição, como eu tinha dito, e cada vez mais ela vai passar a ser mais fluida no sentido de que o usuário precisa fazer parte da responsabilidade do uso correto dos dados com AI. Uhum. Né? De novo, como cada vez mais a gente está falando de agentes, a gente está falando de utilização de inteligência artificial, técnicas de machine learning para extrair dados, para extrair relatórios, vai ser praticamente impossível que mesmo o birô de dados, a área de dados, diga o que pode e o que não pode ser feito com os dados da empresa. Uhum. Isso vai ficar cada vez mais para o usuário de negócio, porque à medida que você vai democratizando esses dados e fazendo com que a inteligência artificial, os dados, eles cheguem mais nas pontas, Uhum. que estão diretamente utilizando esses dados, mais difícil é você prever os usos e os riscos que isso estão associados. Perfeito. Então, a tendência é muito mais essa, de capacitação do ser humano. E veja, né? A gente fica falando o tempo todo, o ser humano vai ser substituído. Aqui eu tô falando o contrário, cara, ele vai ser valorizado. Porque ele vai ter que tomar a decisão e ele vai ter cada vez mais responsabilidades. Então, resumindo, antes, guidelines, políticas e procedimento padrão eram os vetores para guiar o comportamento esperado de uma organização. E agora, ou no futuro, cada vez mais, o uso responsável e sustentável de tecnologia e dados é que vão guiar esse comportamento. Uhum. Então, uma noção de responsabilidade compartilhada e não mais de guias, políticas e procedimentos. Os pilotos. Cada vez mais pilotos automáticos. Uhum. Hoje, né? Pilotos manuais. Deixa eu ver como é que faz. Tá bom, vou lá, crio, monto a minha instância, subo, conecto lá as minhas APIs e faço os experimentos e vejo se funciona. Cara, no futuro, pilotos e iniciativas com automação. Né? Uhum. Você vai pedir o agente pro agente. Não vai mais ter isso de, vou criar o meu agente. Você pede o agente pro agente. Perfeito. De novo, outro tema que vale a pena explorar, né, no ambiente mais técnico, mas cada vez mais pilotar iniciativas elas vão ser feitas com automação. Então, antes, eu ia para a área de BI da minha empresa. Uhum. Área de BI, por favor, eu preciso de um relatório que contenha essas 5 colunas. Ainda existe isso. E vai existir por um bom tempo ainda, né? Mas vai diminuindo. Isso vai migrar para uma... Obviamente, as empresas que já estão mais amadurecidas de dados, já tem data mart, então já vão trabalhar ali num conceito muito mais de self-service para alguns relatórios. Algumas já vão trabalhar com uma camada generativa, criando as consultas, criando as queries em bancos para você buscar as informações, mas daqui a pouco, e não vai demorar muito, isso vai estar na interface de a gente dizer, cara, eu preciso que você faça para mim a predição dos próximos 15 períodos de vendas. Eu quero que você faça isso considerando o desvio padrão das minhas últimas 3 campanhas de vendas. Isso que hoje demora 3, 4 semanas vai ser reduzido a algumas semanas. Né? A gente tem um exemplo de um case que a gente fez para um cliente, né? Que ele demorava 1 semana para fazer a pré-venda, depois que a gente implementou a solução, ele faz a pré-venda na hora, real time. Sim. É isso. Né? Então, o pilotar iniciativas com automação tem muito mais a ver agora com você saber o que você precisa e qual é a necessidade do negócio do que necessariamente como
você executar aquilo no seu dia a dia. Deixa eu ver aqui, deixa eu olhar minhas anotações, ver se eu esqueci de perfeito. mais alguma coisa. Eu tenho mais perguntas aqui. Manda ver, então. Cheio de perguntas. Manda as né? perguntas e a gente vai... Um dos temas que você trouxe, né, principalmente falando de tendências, né, uma que eu enxergo, queria ouvir a sua opinião, é sobre o impacto no user experience, ou a experiência do usuário de sistemas, canais digitais, que eu acho que é uma grande transformação que a AI generativa trouxe, né? Então, as apps, quando começou, as apps era apenas uma empresa que criava mobile apps, aplicativos, né, para dispositivos móveis, smartphones. Depois nós evoluímos para a criação de softwares complexos, né, não só front-end, mas arquitetura, back-end, sistemas core, produtos digitais, né, sempre com a interface mobile, smartphone, web, no computador, no notebook, né? E a generativa trouxe a grande disrupção conversacional, né? Da gente poder conversar com os dados ou pedir ações, que antes a gente pedia clicando, né, em um botão e tal, né? Agora escrevendo, né? Ou até falando, por reconhecimento, né, por voz, né? O que você acha dessa transformação que está acontecendo, principalmente na interface, né? Nessa questão da experiência dos usuários? É caminhar por aí mesmo que o mercado vai? Eu quero ver sua opinião também. Posso devolver a pergunta? Claro. Eu começo, mas eu quero ver sua pergunta, tá? A sua resposta também, Pablito. A minha opinião é que voz, principalmente, cada vez mais forte, porque eu sempre defendi isso, assim, que a voz áudio, né? A gente poder conversar é algo que nos poupa algo que a gente tem muito valioso, que é o tempo. Então, por exemplo, eu posso conversar com a inteligência artificial enquanto eu estou cozinhando, enquanto eu estou fazendo meu churrasco, verdade, enquanto eu estou dirigindo de São José dos Campos até São Paulo. Então, esse poder de conversar, extrair dados, pedir opiniões, pedir uma tarefa, pedir resultados de uma maneira por áudio, na minha visão, é a grande tendência, pelo menos no curto e médio prazo, grande, porque ela nos poupa tempo. Então, a questão do user experience, né, da experiência do usuário, a áudio conversa, para mim, é o grande ganho e vai economizar o tempo de todo mundo, né? Então, acho que principalmente por aí a experiência muda, para mim, radicalmente. Isso aí. O que você acha? Eu acho que os designers, eles têm um desafio bastante importante na frente, né? Uhum. Primeiro que a gente está falando aí, se a gente está falando de interação com empresas, né? Uhum. A omnicanalidade já é uma realidade. Sim. Né? Então a gente está falando que, cara, você pode manter o mesmo status da sua interação em qualquer canal que você acesse, seja ele qual for. Uhum. Eu presumo que se a gente pudesse escolher, a gente escolheria... A gente tem 5 sentidos, né? Vou começar a base da minha resposta. A gente tem 5 sentidos. Desses 5 sentidos, o tato, paladar com fala, né? A fala, portanto, né? E o olho, o olhar, a visão, são os 3 sentidos que de alguma forma podem dar input numa máquina. Isso se você não tiver um chip implantado e já for direto para o impulso nervoso. Que, aliás, é uma coisa a ser considerada. Sim. Exatamente. Então, essencialmente, eu acho que assim, tudo está sendo cada vez mais moldado para uma experiência única, tailor-made para o usuário. Perfeito. Eu acho que até a forma sensorial com que você interage com o sistema vai passar a ser opcional. Sim. Eu quero clicar, então... sei lá o nome que vai ter essa entidade, né? Eu vou usar o ChatGPT porque é o que eu mais uso, eu pessoalmente. ChatGPT cria para mim um front-end de marcas de ketchup que eu quero comprar ketchup. Eu vou lá ver os vidrinhos de ketchup e vou clicar e falar, compra para mim isso aqui, tá 3 entrega em casa. Pronto, né? Alguma coisa assim. Alguém mais direto a ponto de falar, compra para mim 3 marcas de ketchup, qualquer marca aí, o que tiver mais barato e compra para mim que tá funcionando. Também pode funcionar. Então eu acho que a tendência é de não só o conteúdo ser tailor-made, me ajuda. O conteúdo ser personalizado, hiper-personalizado para o cliente, mas também a forma de interação ser. Aí a gente já está falando de hardware, não está falando mais tanto de software, mas eu acho que essa vai ser a tendência, até que de fato a gente tenha um chip, chegue no nível de pensamento e aí de fato a gente tem essa interação mais rápida. Não, legal, Tiba. Falamos de tendências, né, futuro, eu queria trazer um pouco mais para o presente, também um pouco mais ali no realismo estratégico, né, o pé no chão, que você trouxe, e as apps trabalham muito com isso, né, com o pé no chão. Como é que as empresas, aí eu falo os executivos, os empreendedores, né, podem medir o nível de maturidade em inteligência artificial? A gente sabe que muitas aqui já começaram suas iniciativas, né? Seja porque um fabricante trouxe uma solução, um parceiro, ou porque eu criei uma área de inteligência artificial dentro da minha empresa, ou porque eu criei uma
uma squad que está trabalhando nisso, ou porque eu criei enfim, algumas iniciativas, né? Como é que se mede o grau de maturidade? Cara, nível de maturidade é muito amplo. Pergunta uma dimensão, pede uma dimensão. Eu tô muito pensando no seguinte viés. Eu sou um dono de um negócio, Tá. sou aliás, um executivo, mas não de tecnologia. Eu sou um CEO, eu sou um CFO, ou até um executivo técnico que avaliar, por exemplo, as iniciativas que estão dentro da minha empresa, Tá. Como é que a minha empresa está posicionada, como é que o meu negócio está posicionado dentro desse universo de inteligência artificial. Tá bom. Eu vou quebrar isso em algumas disciplinas, então, porque eu acho que criar um indicador único de IA, a IA como disciplina técnica que interage com o negócio, que tem um fator humano, ela é complexa, né, pra gente dar um único vetor ali de maturidade. Tudo bem que a gente pode compor e dizer, mas para dar alguns exemplos, né? Vamos falar assim, estratégia. A gente senta com o cliente ou a gente conversa com o executivo. Como é que a gente sabe que a estratégia de IA dele tá pouco madura? Porque ele não tem nenhuma, ou porque tá somente no nível técnico. Ainda não tá alinhada com o negócio. Então esses para mim são indicadores. Cara, dentro de estratégia AI, qual que é a maturidade de uma empresa em embutir AI na sua estratégia? É baixa quando você tá falando de cenários em que você só tem uma estratégia técnica. Qual é o LLM que eu vou usar, em que linguagem, qual arquitetura e para onde isso vai. Ou quando não tem nenhuma. Cara, eu tô fazendo aqui as minhas POCs, tô fazendo os meus agentes, tô fazendo as minhas implementações de machine learning, mas tô fazendo aqui, porque é legal, né? No extremo oposto, eu já tenho algo tão alinhado com a estratégia de AI que ela é uma estratégia adaptativa. E a estratégia adaptativa não é aquela que pode ser feita qualquer coisa, é aquela que você tem uma linha mestra, mas você tem ali pilares ou gatilhos em que você sabe que você pode ter que mudar de ideia e, portanto, você vai repriorizar aquilo que está sendo executado. Isso, para mim, seria um nível mais alto de estratégia. Quando a gente fala de pessoas e cultura, né? Porque diferente de toda a implementação, toda a onda tecnológica que desdobra numa implementação de tecnologia precisa de letramento. Quando veio RP foi assim, quando veio o cloud foi assim, e assim por diante. Mas quando a gente fala de AI, a gente está precisando de um nível de treinamento muito maior. Né? Então, assim, níveis de maturidade. A gente conversa. Tá, e como é que tá o seu pessoal? Pessoal, você tem algum programa de letramento? A gente tem alguma iniciativa focada para treinar as pessoas em AI? IA generativa, mais especificamente? Não temos. Mas a gente tem fulano, ciclano que entendem bem do assunto. Mas não tem um programa de treinamento? Eles não passam esse conhecimento? Não. Então, tá no primeiro estágio de maturidade. Em oposição, se a gente está falando aqui de... eu já tenho uma visão didática, né? Uma visão de programa do quais são as competências que as pessoas precisam saber na era de AI. Eu já tenho facilitadores locais, já tenho implementação de treinamento, isso já seria um nível médio. Se eu tenho uma cultura de otimização em cima desse treinamento, eu já tenho grupos técnicos que trocam informação, eu já tenho esses grupos técnicos fomentando priorização de backlog para que isso funcione. Eu tenho uma cultura instalada de que se eu tiver duas rotas igualmente equivalentes, a de AI vai ser a que eu vou escolher, portanto a minha cultura já está focada para isso, então eu vou estar muito mais madura. E aí poderia falar de governança, poderia falar de dados, mas eu acho que no fundo, essas duas primeiras são as mais importantes para mim. É você saber que você está usando para aquilo que a companhia precisa e que as pessoas estão sendo capacitadas para fazer aquilo que elas precisam. Como a gente sempre fala, né? Você não faz nada sem pessoas. Nem AI você não faz sem pessoas. As pessoas precisam estar capacitadas, né? Tiba, acho que vale deixar aqui mais uma vez, né? A gente tem dentro das apps essas metodologias, frameworks, né? Quem precisar de ajuda aqui, ou quem pelo menos quiser trocar uma ideia para entender um pouco mais sobre tudo isso que o Rafael Tiba trouxe aqui. Rafael Tiba é nosso estrategista digital aqui, líder dessa área de estratégia e inteligência artificial nas apps. Entrar em contato conosco, né, Tiba? Prazer aí bater um papo, eu, você e todo o nosso time aqui, vários especialistas para avançar um pouco aí no framework, medição de nível de maturidade, e claro, execução, design, desenvolvimento de projetos de inteligência artificial, agentes, enfim, tudo isso que as apps já faz há um bom tempo. Algum recado final, alguma conclusão final sobre o tema de inteligência artificial? Tipo, o que você acha que é mais importante para as pessoas saírem desse podcast aqui sobre esses vários temas que a gente passou aqui sobre estratégia de inteligência artificial? Para a pessoa física, independentemente de que cargo ocupa e que empresa trabalha, para a pessoa física, reskilling
é a habilidade mais importante que você precisa aprender a aprender. Né? Reskilling, na minha opinião, é o tema que deve ser dado mais atenção. Buscar novas habilidades, ficar antenado no mercado e aprender. Né? Porque todo dia sai alguma coisa diferente que muda a regra do que era no dia anterior. E isso está acontecendo com uma frequência absurda. Então, acho que para a pessoa física é isso. Não tem muito como você fugir de, cara, tá aprendendo todo dia e fazer disso uma constante na sua vida. Né? Para organização, acho que se eu falar, tem que alinhar a estratégia com a IA. Eu vou estar falando de uma coisa que eu já falei o podcast inteiro. Então, eu diria que também é importante, até antes dessa febre de AI, né? A gente estava parou de falar um pouco, né, sobre os negócios cada vez mais composíveis, né? Ou seja, você tornar o seu negócio cada vez mais modular para que você possa reorganizar a cadeia de valor se necessário. Isso continua sendo importante. Perfeito. Mesmo na era de AI, isso continua sendo importante. Porque você vai, de fato, ter a flexibilidade de decompor as suas forças de trabalho, as suas competências principais da empresa e vai conseguir reorganizar elas para atingir os novos objetivos. Então, muito bom, Tiba. É isso. E, de novo, né, o framework de estratégia de inteligência artificial das Aptys nasceu, né, Tiba, com a sua liderança, claro, para dar orientação, apoiar nossos parceiros, né, e até tirar a ansiedade, né, porque a gente percebeu sempre muito isso, né, Tiba? Verdade. Os executivos estão muito ansiosos, né, acho que o framework, ter uma metodologia, ajuda a ter mais clareza, mais visão, mais direção e também mais tranquilidade emocional frente a tantas mudanças rápidas, né? Total. Tiba, para encerrar, última pergunta do podcast, a gente sempre gosta de terminar aqui, né? Um toque pessoal também, pedindo dicas, né? Eu faço isso, gosto de ouvir as dicas, filmes, livros, séries, ou ferramentas de trabalho. O que você deixaria aqui de sugestão de dicas pra gente? Que você gosta, coisa que você gosta de filmes e livros, vamos ver. Filmes e livros, não precisa ser técnico, pode ser qualquer livro. Não precisa, qualquer coisa. Eu vou anotar aqui porque eu sempre entro na minha lista aqui de ver depois. Série, tem 2 recentes que eu gosto muito. A primeira é Shogun. Putz. E a segunda é Dia do Chacal. E obviamente que se Shogun e Dia do Chacal são minhas recomendações como série, também são recomendações como livro. Né? Porque James Clavell ali no Shogun e Frederick Forsyth no Dia do Chacal, caras são fantásticos. Até porque a série do Dia do Chacal não tem nada a ver com o livro. Conta um pouquinho de cada uma. Shogun é uma história fictícia que se passa no Japão medieval. Fictícia no sentido de nomes. Os fatos aconteceram, mas eles trocaram os nomes. Só trocaram o nome das pessoas. O James Clavell trocou o nome das pessoas e conta a história de um general que não tem nenhuma vantagem para si só, mas que quer virar Shogun. É isso, para não contar nenhum spoiler. E Shogun é o supremo comandante militar do Japão. Então, é muito legal, muito como ele costura as estratégias, a política, o relacionamento para chegar nos seus objetivos. E Dia do Chacal é um assassino solitário que recebe missões altamente difíceis de se cumprir. Eu não tenho nada a favor do assassinato, pelo amor de Deus, mas é interessante a lógica dele, de como é que ele arquiteta para chegar nos resultados que ele precisa chegar. Né? Então, combina a estratégia com o elemento de heroísmo assim, também. Eu achei bem bacana, Dia do Chacal. E livro, além desses 2, e para fugir dos técnicos, eu não sei se esse especificamente é técnico, mas eu recomendo Brevidade Inteligente, a gente já falou sobre esse assunto. É um livro curto que fala sobre a importância da gente transmitir mensagens com cada vez menos palavras. Eu acho que isso vai ser fundamental cada vez mais para a gente continuar se desenvolvendo. Excelente. Tiba, queria te agradecer, muito obrigado pelo papo, um prazer, né? Papo de amigos, sócios aqui, agradeço, né? E a gente vem construindo muitas coisas juntos. Quero te agradecer mais uma vez nesse podcast aqui comigo, dessa vez como entrevistado. Quero agradecer a vocês também, espectadores. A gente sempre deixa as referências aqui, né, nos nossos vídeos. Vou destacar aqui principalmente o panorama de inteligência artificial no Brasil, para você responder a pesquisa se você é um executivo de tecnologia, porque você vai ter acesso também ao resultado dessas informações. De novo, a Zappos investiu nessa pesquisa para a gente separar o que realmente está trazendo o resultado em inteligência artificial. Então é uma pesquisa muito valiosa, nos ajuda, vai ajudar vocês também. Obrigado por mais um episódio aqui do Futuro Agora. Aguardo vocês no próximo. Um abraço.